O tema da mensagem de hoje é mudança de vida. Gênesis 32, versículo 24, que diz assim: Jacó, porém, ficou só, e lutava com ele um homem até o romper do dia. Quando este viu que não prevalecia contra ele, tocou-lhe a juntura da coxa e se deslocou a juntura da coxa de Jacó, enquanto lutava com ele. Disse o homem: deixe-me ir, porque já vem rompendo o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, qual é o teu nome? E ele respondeu: Jacó. Então disse: não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque tens lutado com Deus e com os homens e tem prevalecido. Perguntou-lhe Jacó: dize-me, peço-te o teu nome. Respondeu o homem: por que me perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Pelo que Jacó chamou o lugar de Peniel, dizendo: porque tenho visto Deus face a face, e a minha vida foi preservada. Vou te fazer a pergunta mais uma vez: o que você mais gostaria de mudar em sua vida? Agora você pode falar. Fale para você mesmo. Pastor, eu precisaria mudar na minha vida isso, esta área, aquela. Tem coisas que nós sabemos que temos que mudar? É fácil. Será que Jacó sabia o problema que ele vivia, as coisas que ele passava e sabia onde tinha que mudar? Amado, a mudança é parte necessária para você crescer, para que você possa prosseguir na vida. A maioria das pessoas, elas têm esse desejo de mudar alguma coisa. E às vezes nós conseguimos mudar até por algum tempo, mas logo tudo volta como era. Eu me recordo quando meu primeiro filho nasceu, eu fumava, eu devia ter uns 20 anos de idade. E eu falei para mim mesmo: vou parar de fumar porque eu não quero fumar perto do meu filho. Coisa de primeiro filho. Mas eu não podia sentir ninguém, não podia sentir o cheiro do cigarro, nem ninguém fumando perto de mim, que eu sentia vontade. Eu ia lá e dava um trago. Eu ia lá, fumava escondido, e eu achava, tentando enganar a mim mesmo, que eu tinha parado de fumar. Quando a gente quer uma mudança, e a mudança ela é difícil, só existe um que pode mudar a nossa história, e este um é Deus na pessoa do Espírito Santo. Quando eu me converti, que eu disse: Senhor, eu preciso parar de fumar porque eu quero descer as águas do batismo, o Senhor me libertou. E ao contrário que antigamente eu sentia cheiro e dava vontade, hoje eu sinto cheiro e me dá nojo. Porque o Senhor te coloca o sentimento contrário, o que era prazeroso, agora não é mais. Amém? A principal razão disso, amado, é que nós, por muitas vezes, queremos trabalhar no nosso exterior, mas Deus é o que trabalha no nosso interior. E talvez durante todos os anos de vida que você tem, você tentou mudar algumas coisas pela força do teu braço, e o Senhor está dizendo: escuta, é tempo de mudar o seu interior, e para isso você precisa deixar eu fazer. Qualquer mudança, para ela ser duradoura, ela tem que começar no interior. E este é um trabalho de Deus. Deus quer nos mudar. Deus quer nos transformar. E talvez por muito tempo, desde a sua conversão, você está dizendo: Senhor, eu preciso mudar nesta área, nessa, e está cobrando, é mais uma campanha diante do trono, e hoje você vai ter a oportunidade de colocar isso diante do Senhor, mudança, porque tem coisas que não vai acontecer na tua vida, enquanto não houver um padrão de cristão, da qual Deus quer que você seja. Sabe, irmão? Toda pessoa que se forma, ela não apenas se formou numa determinada profissão e ela abandona os estudos. Ela tem que continuar se aperfeiçoando, sim ou não? Porque tudo muda, tudo evolui. O mundo espiritual conosco é a mesma coisa, você está num processo. E que às vezes o diabo quer falar na tua mente: e aí, você voltou do encontro e não mudou nada, é mentira dele. Mudou tanto que você já está começando a sentir o que antes você não sentia, necessidade de mudança. Mas agora você tem um aliado, e este aliado é o Espírito Santo. Ele mora dentro de você. Amém? Jacó, meu irmão, era uma pessoa ardilosa. O seu nome tinha um significado muito ruim: enganador, trapaceiro. Sabe você perguntar para a pessoa: qual é o seu nome? Enganador ou trapaceiro. Não é pesado isso?
Não é verdade? A mesma coisa a pessoa que tem o nome de Jesus. Esse é o nome, Jesus. Aí você olha para a cara da pessoa e fala, meu Deus, quem teve coragem de colocar esse nome em você, visto a pessoa que você é, com um nome tão forte? Eu conheci 2 irmãos, um chamava Damião e o outro chamava Cosme. Quando alguém falava do nome dele, a primeira coisa que você lembra são que a idolatria do passado. E a vida que eles viviam. Jacó, ele tinha um nome, que o nome dele era um peso muito grande. Essa era a tradução do nome. E Jacó, ele não queria mais viver aquela vida ao qual ele vivia, irmãos. E por incrível que pareça, sabe, aquele peso do nome transformava a vida dele. É como muitas pessoas que ouvem dizendo, você não vai ter jeito, você quando crescer não vai virar nada, você vai ser vagabundo. E a pessoa luta a vida inteira contra aquelas palavras declaradas, e ela não consegue avançar, ela não consegue quebrar isso, porque é uma palavra de ordem, de pessoas que têm autoridade, sabe, que infelizmente lançou sobre aquela vida, e ela precisa se libertar disso. Mas Jacó teve uma experiência tão transformadora que nunca mais ele foi o mesmo. E eu quero falar de 4 etapas que Deus usa para melhorar ou tornar as pessoas melhores. A primeira etapa chama-se crise. Hoje nós ouvimos falar muito disso, crise, não é? O país está em crise. Desde que eu sou pequeno eu sempre fui. Desde que eu sou criança, eu ouço dizer que o país está em crise. Sim ou não? Época do cruzeiro, do cruzado novos, depois cruzeiro de novo, real, né? E melhorou um tempo e daqui a pouco, sabe, o Brasil nunca saiu da crise. A gente sempre está naquela expectativa, vai melhorar, e o brasileiro é um povo que realmente tem fé, tem garra. Muitos países aí fora não sabem qual é a nossa garra. Mesmo na diversidade, com políticos tão corruptos que nós já tivemos, e o que ainda há de vir a gente não sabe, mas temos sobrevivido. A gente nunca soube o que é prosperidade. Poucos brasileiros souberam o que era isso. Eu sou de uma época, a gente brincava na rua, sabe? Ninguém ficava olhando para o outro se tinha um chinelo. Quantas vezes eu tinha um chinelo e quebrava o chinelo? Meu chinelo nunca gastava. É mistério. Porque meu pai era sapateiro e ele fazia chinelo de pneu. Ele só colocava as correias. As correias brincando, às vezes quebrava. Quantas vezes eu saía lá, o chinelo quebrando, com o pé só pulando, chegava em casa, pai, tem um prego aí, tem. Colocava um prego e eu voltava. E nunca morri por causa disso. E os meus amigos eram semelhantes. Sabe, irmão? Quando chegou a primeira TV, ela era preta e branca. Parecia uma geladeira deitada. Quando você passava na frente, o magnetismo dela era tão forte que arrepiava, sabe, os cabelos do corpo inteiro. A hora que você desligava, ela ia fazendo assim, aquela bolinha. Eu me recordo quando minha mãe falava, vamos dormir todo mundo, apagava a luz, aquela bolinha ficava clareando o quarto não sei quantas horas. E eu me recordo que eu ficava vendo aquela bolinha, aquilo me chamava atenção. Que tecnologia! Aí, pum, sumia, eu dormia. Todo dia era assim. Sabe? Então, nós aprendemos o que era crise, vivemos o que era crise, mas Jacó passou uma crise maior do que todas que você possa imaginar. Uma crise de personalidade. Sabe? Jacó lutou muito tempo com o anjo, mas ninguém vencia. Sabe, meu irmão? Quando amanheceu, Jacó já estava cansado, pois ele via que não podia vencer. E era uma situação que estava fora do seu controle. Quando Deus quer nos transformar, a primeira coisa que Ele faz é chamar a nossa atenção. Por muitas vezes Ele nos coloca numa situação difícil, situação essa que às vezes foge do seu controle.
e você acha, eu não vou conseguir. Mas deixa eu te chamar a atenção de uma coisa. Você é filho, você é servo, aparentemente não tem jeito, você vai perder, aparentemente está saindo fora do teu controle, mas existe um Deus assentado no trono e Ele está do teu lado. Se nós estivermos atravessando uma crise, é porque Deus está pronto para te transformar numa pessoa melhor. Sabe? E isso acontece com todo mundo. Quando Deus percebe que você precisa mudar, e esse é o desejo, Deus então permite que venha a crise, porque é na crise que você se enxerga, é na crise que você acorda, é na crise que você percebe que você precisa fazer algumas mudanças. Nunca mudamos, a não ser que cansemos da nossa situação atual, das nossas condições. O dia que você se cansar da pessoa que você é, dizendo, não aguento mais viver essa escassez, não aguento mais viver a situação, eu não aguento mais essa vida que não muda. Quando você colocar isso diante de Deus, então você está em crise, e é nesta crise que Ele vai mudar. Então fala, opa, agora chegou a minha vez. Porque enquanto você está fazendo, enquanto você está se moldando, sabe? Deus está deixando. A gente precisa quebrar a cara. A gente precisa crescer. Mas quando nós nos sentimos infelizes, desconfortáveis, insatisfeitos, finalmente, amado, nos é motivado a deixar Deus fazer algo em nossa vida. Nós tivemos uma experiência recente, não é? Eu orei bastante porque eu vi algumas pessoas com resistência até mesmo para ir para o encontro, sim ou não? E que algumas foram por obediência, glória a Deus por isso. Porque imaginava, de repente vai ser mais um. Vai ser mais uma manifestação e daqui a pouco acaba, daqui a pouco passa. Mas por que o Senhor trouxe? Porque estava, não só em mim, mas em toda a igreja, a necessidade de mudança, de ver algo novo, de renascer, de acender a chama. Nós estávamos em crise. E o Senhor nos levou ao lugar para falar conosco, assim como Ele fez com Jacó. Amém? Deus amado, Ele precisa fazer isso, porque senão a gente não muda. A gente não muda até que a dor que sentimos supere o nosso medo. A maioria das vezes a pessoa tem medo de mudança. Mas se eu não conseguir, se eu não der certo, a dor é tão forte que ela vai superar o teu medo. Então, quando chegar a crise, lute com o Senhor, dizendo, Deus, eu quero, eu desejo essa mudança. Pergunte para a pessoa que está do seu lado, você deseja a mudança? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Mudar dói, viu? Você tem que deixar algumas coisas que antes você fazia que era normal. Ah, mas eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim. Eu vou morrer assim, vai não. Aí que você se engana. Porque o dia que o Senhor entrou na tua vida, Ele diz assim, você vai morrer de cabeça erguida, não humilhado do jeito que você está. Nós temos uma tendência de acostumar com coisa ruim. Não é verdade? Acostumar com coisa ruim, amado, é falar, não tem jeito não, eu sou assim mesmo. Mentira do diabo, que colocou esse princípio na tua vida, que diz que você é isso, que você é aquilo, que você não presta, sabe? Que você não sabe ser fiel, que você não sabe ser homem, ser mulher, de um marido só, de uma mulher só, sabe? Que você não tem condição de aprender, de crescer. É mentira do diabo. Você está em crise com você mesmo, mas você não quer aceitar. E o Senhor te diz, eu te trouxe aqui hoje porque eu vou mudar a tua vida, se você permitir. Sabe, irmão, eu sempre fui uma pessoa muito tímido, muito tímido. E só Deus sabe, quando eu tive o chamado para o ministério, o que eu tive que enfrentar, e esse era um dos meus medos. Senhor, eu não vou conseguir. Como é que eu vou fazer quando eu chegar diante de um povo, uma igreja cheia, lotada, como muitas vezes eu ministrava no bairro Suíço, tinha mais de 500 pessoas. O Senhor disse assim, não precisa fazer nada, vai lá, abra a boca, deixa que eu faço. Faz aquilo que você sabe, faça com excelência, que o demais faço eu. Sabe, meu irmão,
de uma coisa a gente tem que ter certeza: ninguém sabe o que vai sair da tua boca. Então não tenha medo de errar. Deus te chamou para você ser um canal de bênção. E a transformação começa a partir dele, porque ele é o único interessado que você seja muito bem sucedido. Amém? Então, quando nós estamos em crise, é diante dele que nós temos que nos colocar. Segunda etapa, compromisso. A segunda etapa para sermos transformados por Deus é a do compromisso. Preste atenção que Jacó não desistiu da situação até resolvê-la. Ele por muito tempo fugiu do teu irmão Esaú. Ele foi enganado, ele enganou muitas pessoas e também foi enganado. Amém? Sabe o que acontece conosco? Que às vezes a gente dá uma de João sem braço? É quando de repente tem uma negociação. Preste atenção porque Deus vai falar contigo agora, eu não sei com quem, mas o Espírito Santo colocou isso no meu coração para falar. Você de repente fez uma negociação e que você achou que estava tendo vantagem. Deixa eu abrir um parênteses aqui no ter vantagem. Ter vantagem é achar que você foi melhor beneficiado do que o outro. Tudo aquilo que você acha que você vai tirar vantagem em cima de alguém, o final do percurso disso é não dar certo e você se frustrar. Amém? Isso aconteceu comigo. Lembram daquele polo vermelho que eu tinha? Qual a condição que eu comprei aquele carro? A pessoa estava apertada, lógico, ele queria tirar a oportunidade, tirar vantagem em cima de mim, e eu, consequentemente, acabei entrando no jogo e fazendo a mesma coisa. Não vou fazer nenhum financiamento, não vou fazer nada, vou te dar alguns cheques e pronto. E vou pagar praticamente sem juro. E saí pelos 4 cantos dizendo, glória a Deus. Deus me abençoou nisso. Fiquei muito tempo com esse carro, terminei de pagar o carro e o carro até hoje nunca foi meu. Quando eu terminei de pagar, sabe o que aconteceu? O carro estava com busca e apreensão, porque não estava no meu nome. Eu confiei que a pessoa fosse passar para o meu nome. Só que esse negócio eu tiro vantagem aqui, e esse tira vantagem lá, e assim sucessivamente, sabe onde vai terminar isso? Em derrota. Às vezes é melhor você pagar juro, às vezes é melhor você pagar um pouco mais caro, mas faça a coisa coerente, porque aquilo que você faz debaixo do pano, aquilo que você faz de maneira errada, não que eu estava errada, mas não era a maneira mais correta. Sabe, irmão? Não era a maneira mais correta. Não foi muito tempo, aprontei outra. Nossa, pastor, hoje é o dia do desabafo. Não, é verdade, eu tenho que falar de mim. Antes de eu comprar este carro, eu deixei o outro carro na agência onde eu tinha comprado. E falei, não, fica aí, assume a dívida, não devo nada. Isso foi um negócio legal. Mas é a mania de confiar em pessoas. E eu confiei no proprietário. Enquanto ele não vendeu o carro, entrou em crise, ele começou a usar o carro. E as multas chegando na minha casa. Não, pode deixar que eu vou acertar. Realmente, ele acertou, ele pagou tudo. Mas os pontos ficou no meu nome. Essa semana eu recebi uma carta, dizendo, você perdeu sua carta, você tem que entregar a carta no Detran. Então aquilo que eu achei que era vantagem que eu estava fazendo, não era vantagem alguma. Porque se eu quisesse fazer da maneira correta, eu teria dito assim, olha, você tem 1 mês para você tirar do meu nome, mas eu fiquei naquela, se eu forçar isso, ele ia falar, então eu não quero, e aí eu vou ficar com o BO. E sabe, você querendo tirar vantagem, dizendo, não vou ser abençoado nisso, e lá na frente a gente vê, esse é o problema, lá na frente o que a gente for ver, amado, vamos ver que bicho vai dar, às vezes o bicho é maior do que você imagina. E quando eu falei para o Senhor, Senhor, por que isso está acontecendo? O Espírito Santo foi muito claro comigo. Se você fizesse a coisa sem querer ter vantagem, ter confiado em mim como de fato, não fizesse pela força do teu braço ou pelo conhecimento que você tem, você não estaria nessa condição. Aí eu falei para mim mesmo, toma. Como diz a Juliana, senta. Sentei. Na misericórdia, clamando ao Senhor, tende misericórdia. Mas, irmão, esse é o preço. Jacó, ele achou que ele fazendo uma barganha com seu irmão, isso ia ficar por isso mesmo. Aquilo que você faz aqui é uma semeadura, você vai colher lá na frente, isso é fato.
Amém? Jacó, então, ele não desiste da sua situação. Aí ele faz de tudo para resolver. Preste atenção do diálogo entre Jacó e o anjo. Gênesis 32, 26. Disse o anjo: deixa-me ir, porque já venho romper o dia. Jacó, porém, respondeu: não te deixarei ir, se não me abençoares. Se Jacó, amado, não tivesse persistido, o anjo tinha ido embora. E ele não tinha sido transformado. Quantas vezes o Senhor quer que você persiste um pouco mais em oração, em jejum, porque Ele vai te transformar, Ele vai te mudar, mas você precisa querer. Adianta eu ir para o encontro, passar por libertação, cura interior e voltar a fazer as mesmas coisas? Não adianta, meu amado. Ou você muda, ou você continua do jeito que está e vai morrer no Brás. Verdade. Deus nos dá a oportunidade de mudança. Às vezes nós ouvimos pessoas falando coisas contrárias daquilo que você viu, daquilo que Deus está te abençoando, e você diz: eu acho que é verdade mesmo. Você tem duas opções: ouve a voz de Deus ou a do diabo, ainda que do diabo sejam pessoas dentro da tua casa falando contigo. Amém? Jacó, por muitas vezes, ele ouviu o que não era para ouvir. Depois que Deus atrai a nossa atenção por meio de algum problema, Ele não vai solucionar imediatamente. Muitas pessoas perdem o melhor de Deus porque desiste cedo demais. Eu já orei, pastor, olha, desde o mês passado, o ano passado, eu estou orando, eu estou pedindo, eu até tentei mudar, está vendo como eu estou diferente agora? Mas Deus não fez ainda. Sabe por que não fez? Porque na sua expressão você já está murmurando. Você se acha que porque você fez uma mínima parte, Deus tem que fazer correndo porque você quer. Você engana a mim, você engana o irmão que está aí do teu lado, você engana teu marido, você engana a tua esposa, teus filhos, teu patrão, teus amigos, mas Ele, ninguém engana. Enquanto não houver mudança, você entra em crise e você vai estar tendo a obrigação de ter um compromisso. Sem compromisso, não há responsabilidade. Você casaria com uma pessoa que fala: eu caso com você, mas não quero compromisso contigo? Quem casaria? Ninguém. Você, dono de uma empresa, contrataria um funcionário que diz assim: eu não tenho um compromisso, se eu quiser ir trabalhar hoje eu vou, se eu não quiser eu não vou. Você vai falar: mano, o que você quer da vida? Compromisso, irmão, é o mínimo que nós devemos ter com tudo, principalmente para com Deus. Às vezes um casal está a ponto de desistir do casamento, quando a solução está logo ali adiante. Às vezes você está a ponto de desistir de um sonho, porque não aconteceu ainda, você queria para ontem. Engraçado. Você demorou a vida inteira para mudar de situação, para enxergar que você estava errado. O dia que você enxerga, você acha que no outro dia Deus tem que ser no estralo de dedo? É um processo. Ainda bem que eu não sou Deus, porque se eu fosse Deus, eu ia dizer assim: você demorou quanto tempo mesmo? 5 anos? Tá bom, então eu vou mudar. Eu tenho 5 anos de carência. Não é verdade? Ainda bem que Ele não é assim. Né? Glória a Deus. Mesmo quando nós desejamos realmente mudar, amado, é importante lembrar que o problema que nos aflige, ele não surgiu da noite para o dia. Sabe, aquelas atitudes, aqueles hábitos, aqueles medos, aquela maneira de responder às pessoas, levaram anos para desenvolver. E às vezes, Deus tem que remover camada por camada. Se Ele remover de uma vez, primeiro que Ele acaba com você. Como assim, pastor? É porque você é tudo de ruim. Tem pessoa que é tudo de ruim? Se Ele for tirar tudo de ruim, não sobra nada. Uma vez eu comprei uma carne dessa marca famosa. Como que é o nome da marca? Não era Friboi, não. Era Seboi. Só tinha sebo. Quando a empresa Friboi comprou um frigorífico chamado Bertin, lá em Lins, eu morei lá próximo, era uma das melhores carnes, exportava para o mundo inteiro. E eles tinham uma carne chamada, uma era bananinha, né, filho? Outra é aranha, né?
E eu vi no mercado e falei, nossa, que bacana, já tinha comido lá, uma delícia. Uma carne de segunda, mas você faz ela de panela, fica igual filé mignon, de tão molinha que é. Quando era abertinho. Eu comprei, a Beth olhou e falou, estranho ler essa carne. Eu falei, estranho nada. Lembra que nós comemos lá na casa da minha irmã? Ela falou, lembro. Não tinha essa gordura toda não. Eu falei, não, acho que é porque ela está congelada. Deixa descongelar, sabe? E aí quando você olhar o que você achar que tem de gordura a mais, você tira. Enfim, eu saí, quando eu voltei, tinha um monte. E só um pouquinho do... Eu falei, o que é isso? E a carne? Ela falou, é isso porque não deu para tirar tudo. Porque se eu tirasse tudo, eu ia jogar no lixo. Às vezes na nossa vida é assim, irmãos. Deus tem que começar a tirar por camada. E isso demora um tempo. Se ele for tentar tirar de uma vez tudo, e a gente não tem consciência disso, não sobra nada. Então a gente fica a vida inteira errando, né? E queremos que Deus faz no dia seguinte. Vire para o teu irmão e diz assim, Deus está tirando camada por camada. Quem já pegou piolho aqui, levanta a mão. Qual o processo do piolho? Olha que uns papos legal hoje, né, irmãos? O processo do piolho é, passa o pente fino, tira os grandão, né? Tem uns que são uns touro. Passa de novo, depois tira o quê? A lêndia. Dói tirar a lêndia? Eu lembro quando minha mãe hoje você vê ela assim, ela é uma bênção. Mas essa velhinha judiava da gente. Teve uma vez, qual era o nome, mãe, daquele negócio que a senhora colocou na cabeça da gente? Não era Baygon, era o quê? Detefon, não era? E aí colocou pra dormir, porque pensa numa molecada que pegava piolho. 8 filhos na escola. Quando um estava livre, né, a gente dormia praticamente tudo junto, encostava na cabeça do outro, sabe? Era igual o Bluetooth, era rápido. E aí o outro já estava cheio. E um dia minha mãe falou, não, chega, estou cansado, estou com os dedos tudo calejado, quando é um é outro, quando é um é outro. Juntou todo mundo, comprou uma lata de Detefon. Aquilo é veneno, gente. Colocou na cabeça de todo mundo, arrumou um pano, dormia até bêbado. Quando chegou no outro dia, eu acordava de manhã, tinha que tomar banho, lavar o cabelo para ir para a escola. Pensa numa criança que sofreu bullying. Cheguei na escola, todo mundo... Que cheiro é esse? Não podia chegar perto de ninguém, irmão. Matou os piolhos, mas eu quase morri também de vergonha. E quando falar em piolho, sabe, precisa tirar a lêndia? Precisa, mas dói aquilo, não dói? Dona Ana colocava a gente no meio das pernas, assim, enquanto ela não tirava o último. E se a gente chorava ou reclamava, ela falou, ninguém mandou pegar piolho. Como se a gente ficasse assim numa fila dizendo, eu quero, eu quero, eu quero. E tirava, ficava lá limpo. Ela ficava com calha, a nossa cabeça toda vermelha, né? Quando é homem é mais fácil, raspava e tudo bem. Mas mulher é mais complicado, né? Às vezes Deus tem que fazer isso, dói. Mas tem que remover, irmão. Às vezes a gente precisa tomar um choque térmico, sabe? Para poder acordar. Às vezes você precisa passar por uma situação tão ruim, tão triste, que você fala, Deus, por que o Senhor permitiu isso? É igual eu quando era criança, só com o Detefon mesmo, mas depois desse dia acho que os piolhos nunca mais deram greve. Quiseram chegar perto da minha cabeça. Então, amado, é isso que a gente precisa viver, remover este momento, camada por camada. E de modo geral, isso demora um processo de tempo. Mas permaneça firme, amém? Comprometa-se em alcançar o melhor de Deus para você. Terceira etapa, confissão. Isso é duro, hein? A terceira etapa para sermos transformados por Deus é a da confissão. O anjo ele pergunta a Jacó, qual é o seu nome? E aí então ele responde, Jacó. O anjo sabia o nome de Jacó? Sim ou não? Sabia. E por que então que ele pergunta? Qual era o propósito?
Era para que Jacó tomasse conhecimento do seu caráter, ao momento que ele pronunciasse o que significa enganador e trapaceiro. Sabe um crente meia boca quando ele é confrontado? Quando diante de uma situação que ele não espera, alguém olha para ele e fala assim, escuta, você é crente? Ele tubia na hora e faz, meu Deus, será que eu falo que sou ou que não sou? Por muitas vezes o Senhor permite isso para mostrar o nosso caráter, a nossa condição de vida, o que nós estamos fazendo da vida. Jacó, meu amado, ele lembrou do problema que criou para o seu irmão Esaú. Ele lembrou do mal que causou as pessoas. E quando ele realmente admite isso, quem ele era realmente, ele entendeu que ele precisava de mudança e precisava de confessar. Amém? Esse é um ponto importante no processo de transformação. Nunca mudaremos até que encaramos e admitimos as nossas falhas. É difícil perdoar alguém quando você está ferido? Mas sabe o que a palavra de Deus diz? Você pode estar ferido, mas tu és a imagem e semelhança de Cristo. Não foi isso que o pastor Dani falou? Não foi isso que nós aprendemos na aula dos primeiros passos? Que nós somos igual a Cristo? Nossos pecados, as nossas fraquezas, nossos erros, Deus quer resolver, mas sabe o que você tem que fazer? Vá até a pessoa. Pastor, mas é ela que tem que pedir perdão para mim. Meu irmão, vá até lá e constrange ela com o amor de Deus que rege sobre a tua vida. E você peça perdão. Sabe o que você vai fazer? Você vai desmontar o inferno. Jacó entendeu que não era mais tempo dele fugir de Esaú. Mas ele tinha que marcar uma situação para que ele pudesse então encontrar com seu irmão. Na época, se tivesse, não adiantava ele mandar um e-mail, mandar um WhatsApp, mandar, sabe, um fax. Hoje em dia nem usa mais. Mas ele precisava ser pessoalmente. No fundo, ele ficou com medo. O meu irmão é muito bruto, ele vai querer me matar. Mas ainda que eu morra, eu não posso morrer um dia e ficar com essa consciência pesada. Eu preciso mudar a minha história. Meu irmão, tem coisa na sua vida que precisa ser mudada. Mas não depende de Deus. Depende de nós mesmos. Você sabe em que área você precisa mudar. Deus, eu não consigo. Eu não tenho força. Eu não sei por onde começar. Muito bem. Então diga isso para Ele. Porque a partir daí, Ele vai mudar a sua história. Amém? Já perceberam como é fácil dar desculpa para os nossos problemas? Ah, pastor, mas também, né? Se não fosse fulano. Nós somos especialistas em culpar os outros. Por quê? Devemos então confessar as nossas falhas a Deus. Para que Ele saiba o que está acontecendo? Não. Mas para admitirmos e assumirmos os nossos próprios erros diante do Senhor. Se não houver confissão, não há perdão. Eu posso chegar para alguém e falar assim, eu fiz um negócio contra você, você me perdoa? A pessoa fala, tá, eu posso até perdoar, mas o que é? Não vou falar. Eu tenho condição de perdoar se eu não sei o que é? Ainda que eu seja o melhor cristão, eu posso dizer, eu te perdoo de qualquer coisa. Mas lá no fundo, fala, meu Deus, o que esse irmão fez? Que ele não tem nem coragem de me falar. Eu vou ficar em paz? Será que o meu perdão, eu liberar esse perdão para essa pessoa, vai ter o mesmo efeito de eu saber o que é e dizer, fica em paz, eu te perdoo. Mesmo que seja difícil? Deus sabe o que é, mas Ele quer ouvir da tua boca, você confessando, não para Ele, mas para o diabo que vai tentar roubar a sua paz, que você confessou, que não é fácil confessar. Tem coisas que a gente tem vergonha de falar. Tem coisas que você ora ao Senhor, sabe, dizendo, Senhor, perdoa aquele pecado, aquele lá, não quero nem falar, o Senhor sabe. Não é assim? Mas pecado tem nome e precisa ser denunciado. Você pode chegar lá na delegacia e falar, tem um vizinho lá perto de casa que é isso, isso, isso e aquilo. O delegado vai falar,
Quem é? Qual o endereço? Qual o nome dele? Não, não vou falar não. Vai lá, na rua tem 200 casas, descubra. Ele vai dizer, então pode ir embora com a sua denúncia, que ela não serviu para nada. Nós precisamos denunciar, irmãos. E a partir do momento que você fizer isso com autoridade, você vai sentir esse peso sair do teu coração. Jacó passou por isso. Quarta etapa, cooperação. A quarta etapa para sermos transformados por Deus é a cooperação. Deus começou a trabalhar na vida de Jacó assim que ele admitiu que era, quem era, e se decidiu cooperar com o plano de Deus. Jacó passou por um lugar chamado Peniel, que significa a face de Deus, ou estar com Deus face a face. Jacó esteve face a face com o Senhor. É como cada um de nós temos que fazer o mesmo. Sabe quando o exemplo que eu citei, que você vai até a casa da pessoa, mesmo que ela que tenha que te pedir perdão, e você faz isso, você vai ao seu Peniel. Aconteceu algo comigo, na época eu namorava com a pastora, nós estávamos noivos, eu tive um desentendimento com a minha sogra, não, já era casado eu acho, já era casada, a Joe estava grávida não, a Beth estava grávida da Joe, eu ia falar que a Joe estava grávida da Beth, mas é o contrário. E a minha sogra, sabe, deu brecha e o diabo pegou ela lá na minha casa, falou um monte de barbaridade para mim. E hoje não, hoje ela mudou muito, mas na época ela era meio Maria Bonita, sabe? Misturado com Lampião. E nós não saímos no tapa porque eu sou crente, eu respeito o mais velho, mas se eu falasse um A, ela metia a mão na minha cara. E aquilo me machucou. E um dia eu estava orando, o Senhor falou assim, vá até a casa dela e peça perdão. Eu falei, eu? Eu não, Senhor. Ah, não, sinto muito, mas ela é uma endemoniada, ela é isso, ela é... E comecei a desabafar. E Deus é assim, Ele deixa você falar, que Ele quer que você põe para fora. Ela é isso, ela é aquilo, eu não vou, eu não faço, eu não aconteço. Amém, Senhor, eu vou. Sabe por quê? Porque eu tinha desabafado. Agora pensa o meu Peniel quando eu cheguei lá em Eldorado. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nem falei nada, só falei que estaria indo lá, e já tinha algum tempo que eu não estava indo lá. Como que eu subia esse escadaréu todo? E cada degrau que eu subia, parecia que eu estava carregando um fardo maior ainda, e o diabo dizia, para com isso, volta para trás, você vai ser humilhado. Eu falei, eu estou aqui, eu vou até o final. Cheguei lá, ela não entendeu nada. Falei, dava a impressão que ela não estava entendendo nada. Mas, irmãos, eu tirei um caminhão de cima das minhas costas. E quando eu saí de lá, eu sabia que eu tinha feito a coisa certa. Saí de lá e fui lá para o salão onde a minha esposa trabalhava. Falei, sabe de onde eu venho? Ela falou, de casa, não é? Eu falei, não, de casa, mas da casa da tua mãe. Ela falou, não acredito, você foi lá brigar com a minha mãe? Eu falei, não. Fui lá pedir perdão para ela e expliquei o que Deus tinha falado comigo. Mudou. Mais para frente a gente teve um outro atrito. Esse foi oficial, né? Nós já morávamos aqui. E graças a Deus hoje acabou, né? Eu também tive que me render. Toda vez eu tenho que me render. E glória a Deus por isso. E quantas vezes precisar. Porque nós somos a diferença. E tudo isso foi uma formação do caráter dela. Para que ela hoje saiba reconhecer que eu sou um homem de Deus. Até então não reconhecia. Até então não tinha o respeito pela família. E isso foi alcançado com muito esforço, com muita humilhação. Agora, por que Deus permitiu se você era pastor? Por que Deus permitiu se você é um homem de Deus? Pastor, homem de Deus, mas Deus teve que tirar algumas camadas. E se eu estou aqui, irmãos, é porque eu não cheguei à estatura de varão perfeito. Estou buscando para isso. Estou me preparando para isso. E no dia que eu chegar, o Senhor me recolhe. Assim sou eu, assim é você. Amém? Quer ir para o céu? Eu quero. Então deixa Deus tirar, sabe, camada por camada. Às vezes dói. Mas isso vai te fazer melhor. Isso vai te fazer diferente. Cada um de nós devemos fazer o mesmo. Só quando Deus fizer isso é que nós podemos mudar.
Deus estava dizendo a Jacó, agora podemos conversar. Eu quero que você descanse. Apenas confie, coopere comigo, pois eu farei as mudanças necessárias na tua vida. Deus, ele não disse, Jacó, trabalha duro. Use toda a sua força de vontade para se tornar perfeito. Pelo contrário, o Senhor disse, fica em paz. Você já fez a tua parte, você lutou, você prevaleceu na sua luta. Agora fique em paz, porque a mudança faço eu. E Deus, então, começou a fazer e Jacó cooperou com o Senhor. A primeira coisa que o Senhor fez foi mudar o nome dele. Dar a ele uma nova identidade. Deus disse em Gênesis 32, 28, seu nome não será mais Jacó, mas Israel. Jacó é enganador, Israel é príncipe de Deus. Deus quer te fazer um príncipe, uma princesa, sabe? Depois de um encontro pessoal com Deus, nós não poderemos mais ser o mesmo. Igual aquele louvor que nós cantamos aqui. Eu nunca mais serei o mesmo. Eu nunca mais serei o mesmo. Sim ou não? A nossa vida não pode ser mais a mesma. Amém, irmãos? É como uma pessoa que de repente recebe uma grande fortuna, ou ganha na loteria, ou sei lá, alguma coisa do tipo. Um mês depois está mais pobre do que antes de receber a fortuna. Porque não soube administrar. Deus quer que você aprenda a administrar. Eu não quero mais voltar lá atrás. Eu quero andar daqui para frente. É como uma pessoa que cumpriu anos na prisão. E ela teve a oportunidade de cumprir, saiu de lá. A sociedade vai dizer, não tem jeito. Uma vez bandido, bandido para sempre. Os amigos vão voltar e vão tentar te trazer para aquele mundo do crime. Mas se essa pessoa tem a consciência de mudança, não vai ser fácil. Mas ela precisa avançar e Deus a honrará. A mesma coisa aquela pessoa que era um viciado, um drogado. Ela tem tudo para mudar, mas ela tem que querer. É fácil? Lógico que não é fácil. Uma vez eu conversando com o Ricardo, ele disse, pastor, esse mês fez 13 anos, né, Ricardo? 13 anos que ele é liberto. E eu já vi isso de outras pessoas, eu não posso vacilar. Porque uma vez nesse processo que eu achei que eu poderia tomar um copo de cerveja, voltou tudo de novo. A nossa vida, irmãos, é subir um degrau. O dia que você resolver descansar e dar um tempo, você vai ficar para trás. Aí sabe o que acontece? Você vai ter que fazer tudo de novo. Não quero mais estudar, pastor, eu vou parar na 5ª série. Passou o primeiro ano, o segundo, o terceiro, e cada vez mais distante, pior fica. Aí passou 5 anos, você pode voltar para a 8ª direto, porque já passou 5 anos? Você tem que voltar de lá, começar tudo de novo. A vida é assim. Pensa numa sacola barulhenta. Não é, Rosinha? A sacola dessa, o Ronaldo estava lá no encontro. Vou contar, viu, Ronaldo? Tava ele e o Márcio disputando quem fazia mais barulho. E o Ronaldo com uma sacola desse tipo, isso de madrugada, tinha acabado de voltar da oração, 3 horas da manhã. E tava o Ronaldo e o Márcio com uma mala, parecendo aquela da Cota, desse tamanho, com zips. Eu falei, escuta, ninguém dorme mais aqui não? Pronto, eu já mudei o foco, né? Deixa eu ver onde eu estava. Amado, depois que nós temos um encontro com o Senhor, nós temos a oportunidade de mudança. Mude você, não olhe para ninguém. E chegue à conclusão que é melhor estar com Deus do que estar em qualquer outro lugar. 2 grandes detalhes nessa história. O primeiro foi que Deus conhecia o potencial de Jacó. Deus via nele um príncipe escondido, não um enganador. Atrás daquele nome enganador havia um príncipe de Deus. Atrás daquela pessoa que todo mundo falava do Ricardo, eu lembro, acompanhei, né? O Ricardo quando era nóia, né? Era só a Graça. A irmã Graça quantas vezes chorava, dizendo, meu Deus, e meu filho. Quantas pessoas a gente não ouviu, mas esse aí, ixi, pau que nasce torto, morre torto.
Você não vai ter jeito, não. Tinha um cabelo tudo enrolado, parecia uma ovelha. Lembra da ovelha? Ricardinho assim. E era o cara, se achava. Chegava, andava na rua assim, todo cheio de banca. Encrenqueiro. E todo mundo dizia, esse que não tem jeito, isso é Jacó, isso é enganador, isso é trapaceiro. E Deus olhava para ele e dizia, não, ele é um príncipe. O único que pode transformar um caído em príncipe é o Senhor. E Deus te vê como príncipe, como princesa. Não importa o que as pessoas disseram até aqui, você pode mudar a sua história. Deus conhecia, amado, as fraquezas de Jacó, mas sabia também do seu potencial, sabe? Das suas virtudes, das suas qualidades, que estava escondido atrás de um caráter tão difícil, mas estava lá. Deus sempre sabe como trazer à tona o melhor que há em nós. Segundo, Jacó se metia em muitos problemas. Sabe por quê? Porque ele era enganador, era trapaceiro. Se fosse nos dias de hoje, era aqueles cara roleiro, sabe? Que sempre quer tirar vantagem. Sempre arranjava problema, e quando o problema vinha, sabe o que Jacó fazia? Fugia, saía da cidade. Largava tudo para trás e saía, fugia. De casa em casa, até chegou na casa do sogro dele, outro pior do que ele. Meu pai dizia que remédio de doido é outro na porta, mais doido ainda. Verdade. Porque não tem por onde sair, porque tem outro doido lá. Então Jacó, ele teve que se deparar com quem? Com o sogro, que enganou ele por muito tempo. Aí o que ele fazia? Ele abandonava tudo. Então um dia o Senhor disse, eu sei como tratar de Jacó. Daqui por diante você não vai andar mais. E para você andar você vai ter que mancar. E um manco não consegue correr da maneira correta. Tem crente que anda manco. Deus teve que tirar e tocar no Ricardo e perder um braço para ele nunca mais andar de moto. Porque se ele andasse de moto como ele andava antigamente, talvez ele ia para Boqueira, ele ia para os lugares errados. E Deus falou assim, eu vou te parar, Jacózinho. Vou te fazer um príncipe. E hoje você anda de carruagem, mas não anda mais de moto. Amém? Nunca mais Jacó pôde fugir da dificuldade. Porque ele era manco. O anjo tocou na sua coxa. E ele ficou marcado pelo Senhor pelo resto da sua vida. E agora ele teria que enfrentar os seus problemas frente a frente. Não mais com as suas forças, mas com a força do Senhor. E quanto a você? Quer ser transformado hoje de modo permanente? Se você assim o deseja, meu irmão, eu quero que você se coloque de pé.